Que você falasse sobre o jogo de hoje, né, o sofrimento que foi, dos pontos positivos do teu time, e se você acha que em determinado momento, no segundo tempo, as substituições talvez demoraram para acontecer. Por que motivo isso na sua cabeça ela demorou para acontecer? Porque parecia que Fortaleza, com as mudanças que fez, cresceu no jogo, principalmente no momento dos pênaltis, né? Certo. Fala do jogo, a importância de um resultado nessa hora, de um resultado fora, contra uma equipe que vinha também pressionada, mas é uma equipe boa, que já teve nessa situação em competições passadas e conseguiu sair, né? Se não me engano, o Santos fazia muito tempo que não vencia aqui em Fortaleza e contra o próprio Fortaleza, os últimos jogos sempre tendo dificuldade, por isso a dificuldade do jogo. Um primeiro tempo que o Santos teve 5 finalizações, 2 efetivas, fomos efetivos, numa jogada ensaiada de lateral. O Fortaleza teve uma finalização no poste perigosa, se eu não me engano, no primeiro tempo. A posse do Fortaleza foi um pouco maior, mas teve essa efetividade que eu falei que há muito tempo não tínhamos. Início do segundo tempo, uma bola do Barrel podia ter sido 3-0, uma bola que escapou, né? Natural que o jogo ficasse difícil, natural as mudanças que o Vojvoda fez para que a equipe dele ficasse mais agressiva. Nós perdemos o Souza por lesão no intervalo, fiz uma substituição. E a gente tinha trabalhado com algumas situações. O Tiquinho deu o máximo dele que podia dar, precisava de um cara que combatesse mais e atacasse o espaço. O Tassiano trabalhou assim na semana, por isso a entrada dele. Também quando o Guilherme tivesse já desgastado, passando o Tassiano por fora para trazer o Guilherme para dentro. E nesse momento a gente acabou tomando gol. Aí quando tu toma o gol e toma logo em seguida o outro gol, tu tem que repensar algumas situações de jogo, né? Os jogadores, alguns desgastados, o próprio Pituca, que fazia tempo que não fazia um jogo de 90, a primeira substituição do Bom Tempo para dar um pouquinho mais de chegada na frente, junto com o David, né? Trazendo o Tassiano para o lado para compor aquele lado defensivo. Ele fez bem isso contra o Vitória, um jogo parecido, um jogo de sofrimento, que é um jogo fora, né, com o adversário crescendo. Essas foram as substituições, e a última no Zé, que vinha desgastado, a entrada do João para dar uma sustentação final. É importante, né, o uso do grupo, é importante a valorização do grupo, é importante a gente trabalhar com todos que tem os jovens. O Santos tem sempre bons jovens, continua fazendo bons jovens, trabalhando bons jovens, mas o Santos também tem jogadores experientes que estão se integrando e se entregando também muito aos jogos, né? Esse jogo, para esse grupo que eu sempre falei, vamos criar uma unidade, mostrou nesse jogo e também já vinha mostrando na sequência, né? Foi uma vitória fora de casa contra o Vitória, foi um bom jogo em casa contra o Botafogo, né? Que infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas esteve perto da vitória. E agora é descansar, é preparar a equipe nessa parada longa e esperar que no jogo do dia 12, que eu já começo a pensar lá na frente, a gente tenha a Vila cheia de novo e consiga repetir contra um grande adversário, um dos líderes, um dos rivais de São Paulo, fazer um grande jogo em casa e começar a trazer a torcida mais ainda para o nosso lado. Agradecer a torcida que esteve aqui presente, que brigou o tempo inteiro junto com a gente, né? E que fez com que a gente tivesse resiliência para, depois de tomar 2 gols, a gente conseguir buscar o 3º gol. Resiliência essa que passou muito pelo Roleiser, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a partida dele, uma partida muito boa, e também, se você falou que já pensa no próximo jogo você não vai tê-lo em campo porque está suspenso, né? A hora que ele tomou o cartão, eu também já pensei nisso, né? Uma pena, o Roleiser vem crescendo muito, tenho conversado muito com ele, é um jogador que também, daqueles que eu falo, que vem de poucos jogos, né? Nos últimos anos, o Roleiser no ano passado teve pouco jogo, agora também que recém está tentando equilibrar, por isso essa parada mais longa é importante para que a gente consiga trazer um equilíbrio físico à equipe. Essa questão dessa vitória traz muito de volta o equilíbrio mental, só em sair da zona a gente já cresce, e como grupo e como relação que a gente tem interna, né? Por isso eu quero valorizar todos. O Roleiser, nessa resiliência que tu falaste, foi muito bem, de novo um grande jogo, fez um grande jogo contra o Botafogo, e hoje uma assistência e um grande gol no final. Bruce Kleber, André Carvalho, FM Conexão 70, parabéns pela vitória. E eu sei que é difícil falar no amanhã, após um jogo, principalmente um jogo intenso que aconteceu na Castelão.
Eu queria saber de você, do seu ponto de vista, o que o Santos pode melhorar em aspecto como equipe nos próximos jogos para continuar com uma sequência agora positiva de resultados? O Santos pode melhorar tudo. O trabalho no futebol é evoluir a cada dia. Por isso que eu coloco a questão mental e a questão física, são duas dimensões do jogo junto com a técnica e a tática. Nós temos tecnicamente grandes jogadores, taticamente a equipe evoluiu no sentido defensivo. A gente, nos 5 jogos anteriores, a gente estava entre as melhores defesas, né? E agora acabou tomando 2 gols de pênalti nesse jogo, infelizmente. E precisamos trabalhar mais a parte ofensiva. Fizemos um jogo interessante e de muita qualidade contra o Botafogo, tendo sem o 9. Hoje, com a ausência do Neymar, a gente teve que trabalhar com o 9, né? com a entrada do Tiquinho. Então a gente vai seguir trabalhando, vai seguir dando a mão para todos, vai seguir trabalhando todos, treinando todos, para que a gente possa evoluir sempre nesse aspecto tático. O mental saindo da zona ele evolui, o físico, a parada vai nos ajudar muito. O técnico tem grandes jogadores, tanto os que vêm da base quanto os jogadores mais experientes, e taticamente a gente segue trabalhando para evoluir. Boa noite, Kleber. Aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, Boa noite. do canal Coach. Eu queria que você pudesse falar desses 30 dias, o que é que você pretende, além de trabalhar? Você precisa de contratações em quais setores? E você conta com o Neymar a partir de junho? São 2 respostas. A segunda eu não posso te dizer, porque eu não fui informado da situação do Neymar. A primeira, a gente vai descansar, os atletas vão receber um manual de trabalho físico, né, para que descanse trabalhando nesse período, nos primeiros 15 dias de férias, e depois a gente tem mais 15 dias antes do jogo contra o Palmeiras. E aí a evolução física, a evolução tática da equipe, né? Quanto a novos jogadores, não é hora de falar disso. Agora é hora de comemorar essa vitória, a saída dessa zona ruim com esses jogadores que estão aqui e que vão seguir com a gente, que vão seguir nos ajudando. Kleber, aqui o João Duarte da Rádio Pitaguari. Você já está falando mais uma vez sobre essa questão do segmento do jogo, já para o segundo semestre, mas essa questão da defesa, que apesar de sofrer poucos gols, ainda sofreu 89 finalizações nos últimos 5 jogos, uma média de 17,8 finalizações por jogo. E eu queria saber como você vai trabalhar nisso para equilibrar essa questão de sofrer menos finalizações. Quantas finalizações por jogo? 17,8. 17,8 em quantos jogos? Nos últimos 5 jogos. Quantas no gol? Quantas no gol? Porque quando tu finaliza, quando o adversário finaliza, uma defesa bem postada, ela bloqueia a finalização, ela bloqueia o cruzamento, né? Muitas vezes o adversário, pelo bloqueio, pelo posicionamento defensivo, acaba errando o gol. Então é importante saber quantas defesas o nosso goleiro fez, quantos gols nós tomamos. Aquilo que eu falei, nos últimos 5 jogos, tirando esse jogo agora com Fortaleza, nós fomos a 4ª melhor defesa do campeonato, atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Tomamos 3 gols em 5 jogos. Então os números, quando a gente usa os números, a gente sempre tem o cuidado de analisá-los como coisa positiva ou como coisa negativa. Só tem mais 2 perguntas para encerrar. Kleber, eu queria que você pudesse, evidentemente você não foi informado em relação ao Neymar, né? Você já disse isso aí. Mas o torcedor está ansioso. O Neymar, esses dias aí, ele falou que de 0 a 10 é 7 a chance dele renovar. O técnico fica ansioso também? Porque nós não estamos falando de qualquer jogador. Ter o Neymar para você, além dos reforços que imagino que você espere, deve fazer diferença. O treinador está ansioso também por essa definição para poder seguir o trabalho? Com certeza. O Santos está ansioso, o torcedor do Santos está ansioso, o treinador do Santos está ansioso, os jogadores do Santos e a comissão estão ansiosos, porque o Neymar é um grande jogador, é um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo nos últimos 15 anos, né? O melhor jogador brasileiro, nos ajudou muito nos 3 jogos que ele jogou dentro de um processo de crescimento que foi pequeno ainda, né, da volta dele, um pouco contra o CRB, um pouco mais contra o Vitória e mais ainda contra o Botafogo, né? E a gente eu espero contar com ele, estou ansioso para isso, por essa resposta. A última pergunta. Você chegou a falar com ele sobre isso? Não falei com ele sobre isso. A última vez que eu falei com o Ney foi para desejar uma boa recuperação, quando eu soube que ele estava, no dia que ele ficou em casa, né? E aí acabou tendo a Covid, né?
Foi um dia antes de saber que era Covid, né? Desejando para ele uma boa recuperação, né? E esperando ele para ele voltar a treinar, mas infelizmente era Covid, ele não consegui falar com ele pessoalmente e com certeza espero encontrá-lo a partir do dia 27, que é a nossa reapresentação. Boa, só rapidinho, queria que você comentasse a saída do Soteldo, por favor. A saída do Soteldo é um jogador que esteve fora do Santos o ano passado, voltou esse ano, era um jogador que não queria continuar mais, o desejo dele era de sair, e eu aprendi que no futebol muitas vezes a gente tem que respeitar o desejo do atleta que não quer ficar e valorizar aquele que quer ficar. Então por isso eu valorizo muito os jogadores que estão comigo, muitos jogadores que estão no Santos, muitos porque se dedicam, porque trabalham e que buscam dar o seu melhor. Às vezes não contentam todo mundo, mas eu quero sempre valorizá-los e pedir sempre ao torcedor que apoie durante o jogo, seja na Vila, seja fora da Vila, e que depois, se o resultado não vier, se o atleta não conseguir desempenhar, aí faz parte, né, do jogo a questão negativa da vaia, mas durante o jogo apoiá-los, porque eles estão se entregando. Às vezes não conseguem fazer um bom jogo, mas a entrega de todos é total.